passado de glórias, né? Esse passado de glórias, que revelou muita gente para o futebol. Muitos craques estão por aí, já começaram no Baque, Baroninho e tantos outros, começaram no Baque. Pelé, o superastro do futebol brasileiro mundial. Apesar de noroestino que eu sou, a gente lamenta o que aconteceu, né, no Baque. Que ele representou muito bem o nome de Bauru no futebol, né? E depois também na parte amadora, no vôlei feminino. A questão do futebol aqui, não é? Era uma questão de você chegava, eu ia visitar parentes fora aqui de Bauru, né? Às vezes me encontrava com pessoas, com amigos, etc. Não é? E aí a pessoa falava assim, para quem que você torce lá? Baque Noroeste. Era a primeira pergunta que o pessoal fazia. Você entendeu? Você torce para quem? Para o Baque Noroeste. Você entendeu? Então, o Baque Noroeste se tornavam símbolos, né? Emblemas da cidade. Foi muito bom para o comércio, para os hotéis aqui de Bauru, o comércio em geral, né? Então, para a cidade foi uma fase muito boa. Bauru já tinha alguns clubes, né? Tinha o Noroeste, fundado em 1910, fundado pelos ferroviários, né? O Smart também, e aí em 1919 surge o Baque com o nome de Lusitana. E surge com esse nome, né? Porque o grupo, né? que colocou o nome tinha ido jogar em Pederneiras e na volta decidiram então criar um clube, né? Criar um time de futebol, e deram o nome de Lusitana para homenagear um dos membros do grupo, que era o senhor Antônio Garcia, na verdade, dono da Casa Lusitana. O Lusitana passou a ser, inclusive, dos grandes times de Bauru de futebol. Os clubes jogavam entre si, quando um jogador não arrumava início com o técnico, ele saía e ia para o outro time, mas sem registro, sem nada. Até que no dia, em 1931, foi fundada a Federação Bauruense de Futebol. E essa federação, então, organizou os clubes, eram filiados, devidamente registrados em cada equipe, e fez o primeiro campeonato, que foi o Lusitana foi campeão do primeiro campeonato realizado em Bauru de futebol. E assim foi sendo disputado os campeonatos de futebol de Bauru, sendo que o Noroeste e o Lusitana, eles ganharam 6 vezes o campeonato bauruense de futebol. Em 1946, nós tivemos aqui um jornalista, o dono do Diário Bauru, Nicola Valano Júnior, que tinha pretensões políticas. Ele, em 1946, ele sugeriu à diretoria do Lusitana para que mudasse o nome do Lusitana, a fim de que ele ganhasse assim, o maior apoio da cidade, que falavam que era ligada assim, à comunidade portuguesa e não tinha o apoio da cidade. Aí então a diretoria do Lusitana resolveu acatar aquela sugestão e mudou o nome do Lusitana para Bauru Atlético Clube. E esse no dia 1º de maio, 1º de agosto, aniversário de Bauru, de 1946 passou a ser chamado Bauru Atlético Clube. Até 1945 era um time regular, não era um time excepcional, mas era um time bom. E tiveram a ideia de contratar o Valdemar de Brito. Havia alguma amizade, alguma coisa aí nos bastidores, trouxeram o Valdemar de Brito. Ele que transformou o time. Realmente o Valdemar de Brito foi o grande comandante do Bauru, que era Lusitana quando ele veio, né? Depois Bauru Atlético Clube. Formou-se assim, um time espetacular e venceu o campeonato interiorano, e nunca aconteceu isso aqui no esporte bauruense.
foi também campeão estadual, vencendo o Santos, que é aquela sociedade anônima santista, né? Era um time muito bom, um time amador lá de São Paulo. Em 1948, né, nós temos a criação da lei do acesso, 47, 48, e a partir daí, então, o interior poderia promover, né, os seus clubes e aí disputar junto com os grandes clubes de São Paulo. O 15 Piracicaba foi o primeiro, né, depois veio o Guarani em segundo, né, o Rádio de Mococa, vejam bem, né, em terceiro, 1950, e em 51 o BAC decide montar um grande time, né, para poder subir a primeira divisão. Em 51, o Atlanta de Buenos Aires disputava o campeonato, o principal campeonato da Argentina, ao lado do Boca, do River Plate, Independiente, Racing, disputava a primeira divisão da Argentina. Ele fez uma excursão aqui no Brasil. Na quinta-feira ele ganhou do São Paulo de 1-0 no Pacaembu e veio jogar em Bauru no domingo. Foi uma promoção desse Nicolinha aí, trouxe para jogar em Bauru. E a expectativa era o medo da torcida que o BAC aí perdesse de goleada desse Atlanta de Buenos Aires, né? E veio o jogo e o Bauru Atlético Clube, numa tarde inesquecível, ganhou de 8-2 desse time da Argentina. É considerado no calendário dos jogos entre clubes brasileiros contra clubes argentinos uma das maiores vitórias do futebol brasileiro sobre o futebol argentino. A cidade parava no dia do derby, né? O derby era o Nonu. Como tinha o Grenal, o Grêmio Internacional, o Caxi Juventude, na Serra Gaúcha, que tinha o derby Nonu, Noroeste Lusitano. A cidade parava e... Quando o time ganhava, no outro dia o funcionário não trabalhava, era meio feriado na cidade. Isso que era uma loucura. Aqui em Bauru, por exemplo, no mesmo dia 16 de julho, nós teríamos o derby BAC Noroeste. Era uma espécie de obrigação você ir no campo. O pessoal falava isso, vai no campo, né? No estádio, vai no campo, né? Então, para assistir o derby BAC Noroeste. E o meu pai me levou para assistir o derby. Eu tinha 11 anos de idade. A Copa 50 é o seguinte, era tanta certeza que o Brasil seria campeão, que os campeonatos regionais não foram suspensos. Tudo disputando normalmente. Era certeza, aquela festa preparada, campeão do mundo, não tinha como ficar fora, perder aquele campeonato, né? E nesse dia jogaram pela segunda divisão no campo do BAC, o Bauru Atlético Clube e o Noroeste, pelo campeonato da segunda divisão de profissionais. E a diretoria do BAC colocou um serviço de som para retransmitir o jogo do Brasil na hora. Foi na mesma hora do jogo Brasil-Uruguai. Então, o Noroeste e o BAC jogando, a torcida presente lá tudo, e o serviço de som lá retransmitido, todo mundo ouvindo o jogo do Brasil. E o BAC venceu por 1-0, né, gol do zagueiro do BAC, o Gino, que jogava, era o zagueiro, mas nesse jogo ele jogou na ponta esquerda, ele marcou o gol da vitória. E nesse dia, então, o Bauru Atlético ganhou do Noroeste de 1-0, justamente. Eu saí daquele campo com a cabeça inchada 2 vezes. O Noroeste perdeu para o BAC e o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Agora, em 53, o Noroeste era o primo rico, lá em cima, líder, e o BAC, um coadjuvante ali, né? E o Noroeste subiu aquele ano, mas sofreu contra o Noroeste sofreu contra o BAC. 4-3, um domingo no estádio Alfredo Castilho, Campo Antigo, aquele que pegou fogo. E eu lembro com o torcedor, olha a rivalidade, hein? O torcedor do BAC pulou alambrado, estava chovendo, pulou alambrado para pegar o juiz inconformado com a arbitragem, né? Foi 4-3 para o Noroeste e o BAC deu um trabalho danado em 53. Quando
O Noroeste não tinha contratado Colombo, Zeola, Brotero, Ranulfo e Luiz Marini, que era o ataque que subiu. Era o ataque do BAC de 52, o Noroeste de 53. Mical, Paulinho, e assim foi. Né? Eu lembro desse jogo, o estado cheio, um domingo de chuva, o estado cheio, e sei como que era a rivalidade antigamente, né? Como que era? Como que funcionava a base do BAC na década de 50? Né? Sim. Em outubro de 1954, o Valdemar de Brito recebeu carta branca para formar o time. Então ele não tinha muita coisa, muito material financeiro, né? Mas foi um time bem organizado, muito bem organizado pelo Valdemar de Brito. E naquela época lá era o José Fernandes, era o presidente. Mas foi um sucesso, porque onde o Pelé jogava era gol na certa, sabe? Então foi campeão em 54, 55 e em 56 já entraram outros clubes aqui de Bauru, né? Que cortaram um pouquinho o Baquinho. Mas foi uma fase muito boa, porque o jornal deu muito apoio ao Diário de Bauru, que era do Nicolinha, né? Que foi prefeito de Bauru naquela época lá. Mas valeu a pena, porque onde ia o Baquinho, se era preliminar do BAC ou do Noroeste, tinha mais gente chegando sempre só para ver o jogo do Baquinho. Depois ficava para o jogo principal, né? Mas a atração principal mesmo era o Pelé e o Sérgio Paçoca, que era o centro médio ali que apoiava. E o Aniel Chaves também. Como chegava tarde, eu não tinha pegado a parte que antecedeu o treino, né? Alguns exercícios físicos, algumas coisas que acontecem, mas depois está o treino, né? Eu terminava o treino, ia todo mundo tomar banho, eu ficava sozinho, o Valdemar ficava lá comigo. Falava, Anel, agora você vai dar... Conforme o dia dava uma quantidade, começou com 5 voltas, depois foi 6 voltas, 7 voltas. Falei, bom, você vai dar 5 voltas em torno do gramado, você vai ser seu fiscal. 5 voltas em torno do gramado, acelerado, depois você vai tomar banho. No outro treino eram 6 voltas, no outro treino 7 voltas, até chegar um condicionamento, acabava o treino, eu dava 10 voltas em torno do gramado e não era iluminado. Teve dia que eu estava dando a última volta, praticamente enxergava a ponta do pé, já estava escuro. Quando eu saía de lá não tinha mais nenhum jogador no vestiário. Mas isso aí serviu para eu ter responsabilidade, serviu para eu aprimorar minha parte física, né? E parte técnica, treinamento, obediência certinho, as determinações do treinador, como se fazia. Por isso que eu ganhei a titularidade. O Atlético Clube, né? Clube que deveria entrar para a elite, era para entrar primeiro em Noroeste. O Noroeste foi promovido à primeira divisão em 1953, quando ganhou a segundona, e o BAC em 52, tinha um timaço, mas houve uma lambança na fase final, né? Parece que perdeu o Marília, Linense, e acabou sendo eliminado da luta pelo título. Em seguida, houve uma revolta e o time desapareceu, isso em 52. O time foi extinto. Foi extinto, a maior parte dos jogadores do BAC pularam para o lado do Noroeste, Mical, Crenite, Souzinha, vários jogadores e ajudaram o Noroeste a subir em 53, inclusive, né? O BAC ainda disputou um ano em 54, no fim pediu licença para a Federação Paulista de Futebol, tentou voltar depois, acho que em 66, mas não conseguiu, aí acabou encerrando as atividades profissionais, porque Bauru não tinha condições de cuidar de 2 times profissionais naquela época. Então o BAC encerrou a sua presença no futebol e se transformou no clube amador, dedicado assim a vôlei, fez piscina, fez um pequeno ginásio lá, deixou o campo de futebol e fazia campeonato interno entre os associados, incentivou a prática do voleibol feminino, né,
uma grande equipe feminina, bailes, vida social, participava dos carnavais de Bauru, com o carro alegórico, ganhou várias vezes aí com o carro mais bonito. O vôlei feminino disputou inclusive a Superliga, a primeira. Jogaram aqui, time de Burilaf, Pinheiros, Osasco, Ana Moura, jogaram aqui um ano só, mas disputou. O clube social dá despesa também, e a renda não é muito compensatória, né? E ficou devendo muito, diz que ficou devendo para o INSS, mas essas coisas de impostos, né? INSS e imposto de alguma coisa a mais, IPTU, aquelas impostos que existem. E o novo presidente lá ficou apertado. E ele alegou que ele ia vender para quitar essas dívidas aí. Aliás, foi geral em Bauru, não só o BAC, né? O Country acabou, o bancário acabou, né? E o BAC então ficou numa situação que parece que não tinha outro jeito, assim, ficou sem saída mesmo. Foi obrigado a vender. Eu não sei se fez bom negócio ou não, os baquianos disseram que não. Os baquianos da antiga, né? Primeiro o patrimônio, história, segundo disse que o preço lá, não sei, parece que não gostaram não. O Fels deve ter alguma coisinha guardada lá depois, essa fase de voleibol, aquela coisa, mas do futebol profissional mesmo, futebol antigo, acho que não sobrou nada, não sei. Um dia me falaram que tinha entrado na sede à noite, roubaram aqueles troféus para vender tudo como ferro velho, né, lata, aquela coisa toda, metal. Tinha um rapaz que conhecia bem toda a história do BAC também, era o Godoy, também que faleceu. Melhor carnaval da cidade. Era um clube muito simpático, era o BAC no futebol. Tem alguma lembrança assim, específica que o senhor tem que marca mais do BAC? Assim? Eu tenho um jogo contra o Guarani de Campinas. O Guarani de Campinas veio jogar aqui naquele campeonato de 1946 e o Guarani, logo no começo do jogo, eram 17 minutos de jogo, estava 3-1 para o Guarani. E então a torcida baquiana já estava desanimada, sabe? Aí caiu uma tempestade muito forte mesmo, que os jogadores tiveram que sair para o vestiário e na volta teve um zagueiro borracha, lateral direito, né? Naquele tempo era back direito, ele foi atingido por uma faísca e ele caiu duro lá, pensaram que ele tinha morrido. Mas ele está com tanta vontade de voltar, de ir para voltar para o segundo tempo, ou segunda fase do jogo, né? Que houve aquela interrupção, que ele voltou. O desaparecimento do BAC, sem dúvida alguma, ele representa uma espécie de uma perda, né, da cidade em termos de identidade.